Oi, gente, vim aqui bem rápido apresentar para vocês o roadmap do nosso projeto, tá? Sei que demorei, mas vamos lá. Primeiro, a gente organiza nosso projeto em 4 grandes marcos: especificação do problema, planejamento para a solução, prototipação e validação e entrega final. No primeiro marco, especificação do problema, nós temos 4 itens do roadmap. O primeiro é definir o problema e alinhar a visão de futuro. Já tem um templatezinho que eu vou focar só nele daqui a pouco. Mas, de maneira geral, nesse primeiro marco, nós vamos entender e dar uma ideia do que vai ser o meu projeto, que é individual, tá? Então, vocês vão definir o que vocês querem trabalhar dentro do projeto da disciplina. Ah, Angélica, eu quero trabalhar com uma biblioteca. Tudo bem, mas pensa em coisas mais inovadoras, tá? Eu vou trabalhar com uma clínica médica, eu vou trabalhar com uma ferramenta para estudar programação, enfim. Então, o ponto nesse de definir o problema é vocês escolherem qual vai ser a área que a gente vai trabalhar o projeto individualmente, certo? Vocês podem escolher qualquer área. Eu só dou a sugestão para que sejam criativos na ideia. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando comigo no grupo ou no privado, para que vocês tenham interesse em, de fato, ir e se engajem, né, na produção dessa proposta. Não se preocupem em relação a tempo para desenvolver, para programar, porque o foco aqui é o projeto de experiência, então a gente só vai até o protótipo. Depois vocês podem, como projeto individual, e eu recomendo bastante, desenvolvem e programam de fato a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Mas para o contexto da disciplina, a ideia que vocês vão fornecer agora para o projeto, a gente só vai trabalhar dentro desse roadmap, que aí vocês vão ver, fica muito mais no âmbito conceitual e de experimentação do que de fato para programar, certo? Segundo ponto do primeiro marco é o mapa de empatia. Eu já coloquei o modelo na plataforma para vocês terem uma ideia e também vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas o objetivo dessa tarefa é vocês, de fato, mergulharem em quem é o público-alvo da ideia que você forneceu anteriormente. Então, para isso, a gente vai pensar em características como o que o usuário pensa, o que ele sente. No vídeo específico para o mapa de empatia, eu forneço mais alguns exemplos, tá? Mas também conceitual. Tem lá um template e vocês vão escrever. É um exercício de empatia. Então, vocês vão se colocar no lugar daquele público, daquele usuário, daquele perfil para preencher. Terceiro marco, a jornada do usuário. Também está dentro da especificação do problema e vocês vão ter que mapear os steps daquele projeto, ou seja, os marcos, os pontos principais dentro daquela jornada que o teu cliente, que o teu usuário vai fazer para resolver os problemas dentro da plataforma. No último, é para a gente ir a campo e entrevistar. Eu peço que todo mundo escolha pelo menos um usuário fim para essa tarefa. Os 2 últimos passos, né, o de mapa de empatia e o de jornada do usuário, é um exercício. É para treinar vocês como analistas, como designers de UX. Então, vocês vão tentar projetar esses primeiros pontos da experiência do usuário, tentando entender mais sobre ele. Quando eu falo que é um exercício de empatia, é porque essa é uma habilidade muito importante para quem for trabalhar com a experiência do usuário. E aí, quando chega no ponto de entrevistar o nosso público, vocês vão tentar verificar se o que vocês pensaram anteriormente, se o que vocês projetaram, está realmente de acordo com o que o público pensa, sente, como ele enxerga a experiência dele, as oportunidades de utilização dentro dessa ferramenta, enfim. E uma dica, né, que já vai ser para quando a gente for explicar os itens ponto a ponto, é vocês terem já as ideias de vocês, pensando nesse marco de quando eu for entrevistar. Por isso que primeiro eu quero explicar o roadmap completo, tá? Exemplos. Angélica, eu vou desenvolver um sistema que vai ser para dentistas, conseguir gerenciar seus pacientes, Então, quem eu vou entrevistar? Um dentista. Então, se você for trabalhar com um nicho como esse, já dentro quando for pensar no problema, já pensa, eu vou ter acesso a um dentista para ele me ajudar na construção dessa jornada do usuário, para ele me ajudar na validação dessas ideias. Esse mesmo usuário, ele também vai participar lá no final de quando a gente for verificar os protótipos através do teste de usabilidade, tá? Então, já é importante vocês saberem que pensem em uma proposta que vocês consigam ter acesso a pelo menos uma pessoa que
peleja é grande, cortou. Que vocês tenham acesso a pelo menos uma pessoa que possa te ajudar nessas etapas em que o usuário vai precisar verificar. Não se preocupem que não vai ser um grande trabalho para o nosso usuário, até porque o trabalho é de vocês, não do usuário, mas eles vão confirmar o mapa de empatia, eles vão avaliar os protótipos lá no final. Então, vocês vão precisar de pelo menos 2, 3 conversas rápidas com esse usuário para vocês terem também essa experiência sobre como é esse processo de ouvir o usuário, de conversar com ele sobre a solução de um problema. O design tem que ser centrado no usuário, tá? Então, para a gente viver uma experiência dentro da disciplina que seja interessante para vocês também, é muito importante que vocês escolham um usuário que possa participar, que possa dar essa contribuição, por mais que seja rápida e simples, mas que ele possa dar essa contribuição, tá? E aí vamos para o segundo grande marco do projeto, que é o planejamento para a solução. Dentro nós temos 3 etapas. O primeiro é revisar tudo que foi feito antes. Então você vai pegar a ideia que você tinha projetado no documento de visão, o mapa de empatia, o guia e a entrevista, para verificar se isso realmente está coerente. A entrevista, ele confirmou o mapa, mudamos questões, o que é que agora eu sei sobre o problema. Então veja que eu estou saindo daquela etapa de imersão e estou indo para a ideação. Eu vou reunir as informações para ir elaborar as diferentes alternativas de design para atender às oportunidades. Então, eu chamo de rabisco frame. A gente vai criar protótipos de baixíssima fidelidade. Então, vocês vão me entregar um rabisco, de fato. Vai tirar foto e enviar na plataforma. Só para a gente entender quais são as possíveis soluções que a gente teve a ideia a partir do que ouvimos, do que conversamos, do que projetamos com o nosso usuário, tá bem? Então, nesse rabisco frame, nem obrigatoriamente precisa ter todas as telas ainda, né, desenhadas à mão. Mas, quanto mais clareza a gente tiver, mais fácil vai ser seguir para o desenvolvimento do protótipo, tá? Angélica, eu sou péssima em desenhar. Eu aceito que você já faça no Paint, no Figma, no Adobe, aonde for, mas faz ainda sem se dedicar a cores, a botões, etc. Por isso que é de baixa fidelidade e por isso que eu chamo de rabisco frame. Porque você pode fazer em qualquer plataforma, inclusive à mão, mas que seja só para pensar na arquitetura da informação, no fluxo dessa informação, para a gente ter as ideias de como isso vai ser projetado futuramente em uma tela, tá? E a partir disso a gente vai definir as métricas de sucesso, que é o último ponto do planejamento para a solução. É até interessante que eu já utilize a entrevista para pensar nessas métricas de sucesso. Se durante a entrevista você já colocar aspectos do teu papo com o usuário, perguntando para ele assim, o que é mais importante nesse contexto aqui da ferramenta que a gente vai desenvolver? O que é que não pode dar errado de jeito nenhum? O que é que você mais gosta dentro dessa utilização? O que é que você espera? A partir disso a gente vai conseguir pensar em métricas de sucesso quando eu for planejar minha solução. Essa métrica de sucesso pode envolver tempo. Ele quer finalizar a execução de uma tarefa em no máximo 30 segundos. Ele quer conseguir desenvolver, comprar um produto em no máximo 3 cliques, 4 cliques. Veja que a métrica é uma coisa que eu vou ter que saber mensurar. Então é bem objetivo, é bem prático. E aí também não vai ter regra, não vai ter receita, porque vai depender do contexto de cada solução. Se você vai desenvolver um sistema médico que vai ser lá para bombear insulina para o paciente, o tempo de processamento dessas informações para o sistema funcionar é muito mais crítico do que se é uma rede social de leitores onde eu vou estar postando lá resenhas. Percebem a diferença? Em a métrica de sucesso vai ser o tempo de processamento daquela informação, do outro não. Então, e também não pode ser coisa subjetiva, tipo a intuitividade. Como é que eu vou mensurar essa intuitividade de maneira prática? O que é intuitividade? Então, tem que ser coisas bem objetivas. Quando a gente for avançando o projeto, eu faço um vídeo específico só sobre essas métricas para clarear para vocês, beleza? Vamos para o terceiro ponto do nosso projeto, que é protótipo e validação. Dentro nós também temos outras 3 subtarefas. Criar protótipo funcional, e aí já é de alta fidelidade. Inspecionar o protótipo, a gente vai fazer uma avaliação heurística. E teste de usabilidade. Quando for chegando nos marcos dos projetos, eu vou fazer vídeos específicos sobre cada um deles.
Mas já para vocês entenderem, no protótipo de alta fidelidade, eu recomendo fortemente a utilização do Figma. Angélica, posso usar o Canva? Né? Já dá para fazer protótipo até funcional com a linkagem lá no Canva. Mas hoje a ferramenta mais usada ainda para isso é o Figma. Tanto que o Adobe comprou o Figma, porque o Adobe XD era concorrente direto do Figma. Então, tem crescido muito, tem melhorado muito, tem vários plugins que facilitam. Eu forneço eu nem apresento o Figma, porque tem vários tutoriais no YouTube já para Figma muito bons. Então, para essa parte, eu forneço um tutorial para vocês e vocês vão usar. Já vou até colocar esse link do tutorial logo, tá? Para quem já está comigo em outras disciplinas, em outros cursos, é uma ferramenta que eu apresento a todos os meus alunos desde o primeiro período. Para quem está comigo em primeiro período, eu já forneço o Figma. Então, é bem interessante que vocês já tenham esse contato, porque é uma ferramenta muito top. Já vou fornecer o link do tutorial para quem não conhecia ainda, ir fuçando, e até quem já conhece e se aperfeiçoando nessa utilização, tá? Avaliação heurística. Também vou dar aula só sobre isso, já tem conteúdo no livro que eu disponibilizei. Quem vai realizar essa avaliação heurística não são vocês só preparam. Quem realiza a avaliação vão ser outros profissionais, então tem todo um contexto em torno da avaliação heurística que eu vou explicar depois. E o teste de usabilidade, o foco é o usuário final. Lembra que eu falei no começo que tem que ter um usuário fim envolvido no projeto, né, te dando suporte para o desenvolvimento desse projeto? Vai trabalhar de novo aqui, avaliando a nossa... Tem vários pontos sobre o teste de usabilidade que são muito importantes, mas até para esse vídeo não ficar tão longo de visão geral do nosso projeto, no livro já tem, tá? Esse conteúdo também, que já está lá disponível para vocês na plataforma. Depois conversamos melhor só sobre esse ponto. E aí chegamos no nosso último marco, que é a entrega final, onde vocês vão, obviamente, revisar tudo que já foi feito. E eu peço essa entrega final através da produção de um vídeo. Sei que é desafiador para alguns, mas não obrigatoriamente vocês precisam aparecer. Também tem regras sobre esse vídeo, que quando tiver no andamento do curso, eu apresento para vocês em outro vídeo específico também quais são essas regras, mas eu já motivo vocês a entenderem que isso vai ser muito importante para a construção de um portfólio para vocês em torno da experiência do usuário. Então, vocês já vão conseguir demonstrar várias habilidades só através da entrega desse vídeo e postar no LinkedIn depois, claro. Então, o projeto vai ser basicamente esse. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né, podem se comunicar, podem colocar nos nossos canais aí de comunicação. Fiquem à vontade. Comecem, tá? É muito importante que vocês já agilizem, já comecem a movimentar em torno da ideia, a pensar em quem vai ser o usuário. Eu acho que vai ser muito legal, muito produtivo para vocês. É uma disciplina que eu particularmente gosto muito e já consegui despertar o interesse de vários alunos através dessa disciplina, até para outras áreas como front-end, porque é muito, muito bom, de fato, conhecer um pouco mais sobre essas questões de experiência do usuário, entender o impacto disso na qualidade do produto final. Óbvio que isso não se desconecta do back-end, porque se a gente não tiver um bom back-end, de nada adianta o front, e aí eu perdi toda a experiência do usuário, mas enfim. Teremos mais momentos para a gente conversar sobre isso. Até a próxima!